Bom dia, pessoal. Vamos fazer nossa revisão, tá? Para o simulado. É, Estudem, não deixem de estudar, tá bom? Eu preciso que vocês, né, estejam enviando as dúvidas para mim, para eu estar respondendo, para eu estar ajudando, para quando eu chegar lá na hora do simulado vocês não estarem com nenhum tipo de dúvida, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar na página 26, está falando da influência negra no Brasil. É, eu vou começar a ler, tá? E vou explicando os pontos principais, porque eu acho que assim fica mais esclarecido, né? Então vamos lá. A coroa portuguesa queria ocupar as terras da colônia e o plano foi transformar o Brasil em um importante produtor de açúcar. Então eles começaram a produzir açúcar aqui no Brasil para importar para a Europa, né? Levar para a Europa e colonizar também a terra, porque eles sabiam que se eles não colonizassem, eles iriam perder aquela terra, né? Como a gente estudou lá na frente, estudou as invasões holandesas e as invasões francesas. Então, os portugueses, né, que se interessassem em produzir açúcar, eles recebiam terras para construir fazendas, né? Assim, os engenhos de açúcar se multiplicavam. Então, em 1570, tinham 60 engenhos. Em 1580, 118. Em 1610, 400. Em 1710, 650. Porém, enfrentavam um grave problema. Que problema era esse? Era a mão de obra, né? Então a gente vai falar sobre isso aqui embaixo, ó. Com a falta de mão de obra para a agricultura da cana-de-açúcar, os portugueses decidiram trazer os negros africanos para trabalharem como escravos aqui no Brasil. Então, esse foi basicamente o motivo, né, dos negros africanos virem para cá para o Brasil, tá? Os negros eram trazidos, ó, em navios negreiros, tem essa pergunta na revisão. Eles vinham juntos uns dos outros e não tinha espaço nem para deitar, né? Eles vinham, né, lá embaixo mesmo do navio. Eles não tomavam banho, não comiam. Muitos chegavam aqui já sem vida, né? Por causa da viagem e também por causa das doenças que eles pegavam, né? No trajeto. Quando os negros chegavam ao Brasil, muitos estavam desnutridos por não ter se alimentado direito. Eles eram acorrentados nas praças como se fossem mercadorias e eram vendidos para os senhores de engenho, tá? Então, isso é uma coisa muito grave, né, gente? Os jovens, eles valiam mais, porque eles tinham mais força. Então, os senhores de engenho achavam que eles trabalhavam melhor. Depois de comprados, os negros eram levados para o engenho, onde iriam morar, né? Em uma espécie de galpão, né? Sem conforto, sem lugar para dormir direito, eles dormiam amontoados no chão e também não tinha lugares para fazer necessidade. A gente está falando de necessidades, é número 1, número 2, tá, gente? O nome desse lugar era senzala. Na senzala, o negro não tinha liberdade de ir e vir. Ele acordava muito cedo, começava a trabalhar, sempre vigiado pelo feitor, que era o responsável pelos negros. Caso acontecesse de algum desobedecer, o feitor e o senhor do engenho, né, castigavam esses negros, esses escravos. Como era isso? Eles apanhavam de chicote, ficavam presos pelos braços e pelas pernas, né? Eles chamavam, era um tronco, né? Eles colocavam eles ali presos e batiam neles, né? E um dos castigos que eram mais temidos pelos negros era o chicoteado no tronco, porque eles eram amarrados no tronco e chicoteados pelo senhor do engenho, pelo feitor, entre aspas, outras coisas. Uma cena, né, horrível de se ver, eu imagino. Então, no início eles trabalhavam carregando grãos, plantando e colhendo. Depois foram trabalhar na mineração, cavando túneis, garimpando pedras, né? Que a gente vai ver também lá para frente da escravidão na época da mineração. Eles não tinham descanso, isso trabalhavam muito pesado, eles não tinham tempo para se aposentar, não possuíam direitos trabalhistas, entre outras coisas. Alguns negros, né, trabalhavam nas casas grandes. O que é a casa grande? É a casa, né, do senhor do engenho. E por isso tinham melhores roupas. E lá eles cozinhavam, cuidavam da casa dos filhos do senhor do engenho.
Gente, eu vou continuar falando porque essa parte aí da página 27 é mais fácil de falar, tá? No dia a dia, os negros não recebiam tantos alimentos e algumas sobras da casa, né, do senhor de engenho eram mandadas para as senzalas. Destas, os restos, né, o, do porco, como o pé, rabo, orelha, eram misturados com feijão, o que fez surgir uma das comidas mais conhecidas da nossa culinária, que é a feijoada, que a gente diz que a gente usa os miúdos, né? Usa os restos do porco para poder fazer o feijão. E hoje em dia a gente acha isso uma delícia. E realmente é muito gostoso. Eles também tinham uma cultura de falar para os negros que se eles tomassem leite com manga, eles iriam passar mal. Isso foi uma historinha contada para que na época que tivesse muita fruta eles não bebessem o leite. Loucura, né? Então, na página 27, eu dei uma entradinha na página 27, mas não tem problema não. Nas danças e nas festas religiosas, né? Isso aí são danças e festas religiosas em relação à cultura negra, né? Que foi agregado à cultura brasileira. Ó, nas danças e festas religiosas, como maracatu, tá? É de origem afro-brasileira e apresenta instrumentos de percussão, ritmos, danças semelhantes aos do candomblé, bem como personagens fantasiados de rei, rainha, servos, damas conduzindo uma boneca na frente. Tornou-se um cortejo carnavalesco do folclore nordestino, tá? Congada, tipo de dança guerreira que é marcada por cantos de viola, reco-reco, caixas, tambores. É uma dança dramatizada que tem como tema a luta do bem contra o mal. Capoeira, que é o tio Valcino, né? Dá lá na escola. Quando voltar às aulas, até eu vou praticar capoeira com vocês. No tempo da escravidão, servia como defesa. Atualmente é uma prática esportiva, né? Que é o que vocês fazem na escola, é um esporte chamado capoeira, né? Vocês já conhecem bem a capoeira. Frevo. Frevo é uma dança originada da capoeira, trazida pelos negros da Angola. O nome vem de ferver, ou seja, o passista vai segurar uma sombrinha para se equilibrar, porque a dança é frenética. Frenética porque é muito agitada, eu não conseguiria dançar. Abaixa, levanta, mexe as pernas. É uma dança bacana, mas que eu não conseguiria dançar. Samba, né? Samba é o que a gente vê nas escolas de samba, no dia a dia aí, né? Significa umbigada, né? Saiu das senzalas como dança de roda. Era uma dança considerada imoral pelos donos dos escravos. Hoje usa-se o ritmo de samba para a realização de desfiles e enredos de escola de samba, né? O batuque praticado, essa fotinha aí, é o batuque praticado durante o século XIX em pintura de Johann Moritz Rugendas. Eu falo muito bem palavras internacionais, meu Deus. Fandango. Fandango é uma dança popular acompanhada por duas violas, uma rabeca e um pandeiro. Dança-se em rodas, em fileiras ou pares. Se vocês quiserem, pode estar entrando na internet para estar pesquisando, né? Os tipos de dança. É bacana, né? Vocês darem uma olhada, né? Em cada tipo de dança. Vai lá na internet. Por quê? Tia Mariana falando assim, não dá para vocês terem noção de como que cada dança aí é, é executada. Até mesmo porque eu também não conheço. O que eu conheço aqui é frevo, samba, capoeira. Nunca ouvi falar de maracatu, congada, fandango. Então, assim, são danças diferentes. Então, se vocês quiserem saber como que é a dança, vocês podem botar lá no YouTube. É, bota assim, maracatu, dança maracatu, para ver como é que é, né? Como que é desenvolvido o maracatu. A gente conhece a capoeira, o frevo, a gente sabe, né? Um pouquinho, conhece um pouquinho samba, então melhor ainda. Mas a gente mora no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é uma cidade completamente carnavalesca, né? Aqui a gente fala muito em relação assim, ao carnaval, a gente trabalha muito isso, essa questão aí do carnaval. Então a gente conhece bem. Então, se você puder, tiver com a internet aí boa, vá lá no YouTube, dá uma olhada nessas danças aí. Só dá uma olhada mesmo como que dança, não é pra aprender a dançar, não. Só pra dar uma olhada mesmo, tá? Aí vocês que sabem, quem quiser, tiver curioso, né, pra saber, pode ir lá. Eu só não faço um vídeo dançando, porque vocês sabem, né, que eu danço muito bem. Todo mundo sabe que eu pra dançar, eu sou
muito boa, para não dizer o contrário. Então, agora nós vamos, né, para outra página, página 28. A gente vai falar agora das heranças que os escravos deixaram, né, pra gente, né? Aí, gente, tem exemplos, né, de palavras, né, que o povo africano acrescentou à nossa cultura, tá? Foi importante essa mistura entre os povos, porque o Brasil é um país que tem uma cultura riquíssima, né? Quando a gente vai estudar aí a divisão do país lá em geografia, a gente estuda, né, que cada região tem uma característica muito parecida. A região sudeste, né, que é a região que a gente mora, o Rio de Janeiro, né, São Paulo, eles têm características bem parecidas. Quais são as principais características? É a região mais populosa, é a região, né, que tem uma boa movimentação financeira, né? Cada estado, cada pedacinho de região, ela é conhecida de uma maneira, né? Se a gente for olhar um pouco do folclore, né? Vocês têm aí o livro de geografia que vocês podem ir lá dar uma olhada. Se a gente for olhar um pouquinho do folclore, né? Da região Nordeste, da região Sul, da região Norte, Centro-Oeste, Sudeste, a gente vai olhar que todas elas têm um pouquinho da influência dos negros, mas também a maioria da influência vem daquilo que a gente foi colonizado, né? Ah, aqui morava mais negros, então a gente tem mais uma influência negra. Lá no Rio Grande do Sul, né? Eles têm uma outra cultura, não é a mesma cultura lá do Nordeste, né? Até mesmo por causa do clima, vegetação, milhares de coisas. Então a gente começa a ter noção, né? E começa a entender um pouco da cultura. Então aí eu vou dar exemplo de algumas palavras, né? Que foram agregadas ao nosso linguajar, a forma que a gente fala e veio dos negros. Moleque a gente fala, né? Um menino. O menino a gente chama de moleque. Igual que a gente vai falar pé de moleque. Que também tem um pezinho na África. O cachimbo. O que é um cachimbo, gente? É um negócio que o pessoal usa pra botar fumo dentro pra fumar. É isso que é um cachimbo. Quindim, que é um doce delicioso que vende em padaria. Até nessa padaria da esquina da escola vende. Já comi um quindim, é muito bom. Ah, eu fazendo propaganda. Então a gente tem aí na outra figura um machixe. Não sei se vocês conhecem, mas vocês podem perguntar, assim, na casa de vocês, avô, vocês conhecem machixe? Eu particularmente adoro, é uma delícia. Fazer ele cozidinho, fica uma delícia. Tentem experimentar, gente, o machixe. Nos instrumentos musicais, são muitos instrumentos musicais, né? Que foram influenciados pelos africanos e também agregados à música, né? A música brasileira, a essa música mesmo que é brasileira, né? O brasileirismo mesmo. Então tem a gogô, é mais utilizado no samba, gogô, pandeiro, tambor, esses bongos aí que eu nunca vi, mas atabaque eu já vi também. Tem um grupo que usa bastante esse tipo de instrumento, que é um grupo lá da Bahia, Olodum, né? Que a gente quem conhece a música do Léo Santana com a Marília Mendonça, tem um pessoal tocando lá atrás, né? Que é apaixonadinha, você me deu. Então, essa música o pessoal tá usando bastante instrumento, assim. Bastante coisas de bater, pandeiro, entre outras coisas, né? Canto bem pra caramba, né, gente? Sei. Na alimentação, mocotó, delícia. Mocotó é o quê? É a canela do boi, que eles chamam. Eles fazem aí. Que baby que eu não sei o que é. Mas vamos pesquisar aí para ver o que é um quibaby. Feijoada, não precisa nem falar, né? Uma delícia. No vestuário, colares, lenços, pulseiras, turbantes e sem falar também nesse empoderamento, né? De usar os cachos, né? De assumir o cabelo do jeito que é, gostar do cabelo do jeito que é, né? Os negros influenciaram em muita coisa, assim, nossa cultura, nossa vida, né? Acho que a escravidão foi uma das maiores maldades que poderia ter sido feita com esse povo. É uma coisa muito triste. Pode passar os anos que forem, eu acho que essa vai ser uma das maiores barbaridades já ocorridas no mundo. É a escravidão, é você vender pessoa.
Nós não somos de ninguém, né? Não tem como eu pegar e vender alguém, isso é um absurdo. Então, ó, agora a gente vai falar um pouquinho, tá? Da exploração infantil, tá? Que também é uma vertente aí muito complicada, né? E que tem uma raiz. Uma raiz porque ela começou na época da escravidão, tá? E até hoje acontece. Ó, quando os negros vieram para o Brasil, muitos deles vieram com seus filhos que também sofriam com a escravidão, porque filho de escravo era escravizado, ele não ia para a escola estudar. As crianças, mesmo as muito pequenas, eram afastadas de seus pais e começavam a trabalhar. Aqui, pequenos serviços, gente, vamos dizer assim. Então, ó, as crianças mesmo pequenas eram afastadas de seus pais e começavam a trabalhar. Então, pessoal, eles não podiam brincar e eles eram discriminados. Eles viviam uma realidade muito dura, né? Eles não se alimentavam bem, né? Eram escravizados, não tinham direito a aprender nada. Nos dias de hoje, muitas crianças também vivem trabalhando, muitas vezes obrigadas pelos seus familiares, que passam, né? E elas trabalham para ajudar no orçamento de casa, que é o quê? Ajudar, né, na criação dos irmãos, ajudar a manter a casa. Eles deixam de estudar, de brincar, precisam assumir responsabilidades que não são delas. Por quê? Elas não tiveram filho, elas são crianças, elas não têm determinadas obrigações. É diferente você morar em uma casa, como a gente já falou quando eu expliquei essa matéria. É diferente você morar em uma casa e você lavar o prato que você come, varrer a casa, ajudar a mãe a fazer uma comida, né? As meninas e os meninos, vocês já têm idade, né, para começar a fazer uma coisa em casa, levar um lixo, encher uma garrafa. E você ter que ir para a rua trabalhar, né? Deixar de estudar e ir para a rua para trabalhar. Então, essa parte aí, gente, é bastante complicada. Aí tem dois depoimentos, o depoimento do João, de 11 anos, e da Lia, de 9 anos. Então, o João diz assim: acordo cedo, tenho que fazer o café dos meus irmãos, dou comida e banho. Depois levo todos para a escola, cuido da casa e vou pedir um trocadinho no sinal da farmácia. Tenho que ajudar minha mãe a cuidar da casa. E a Lia, de 9 anos. Vou para o lixão catar os restos de comida que as pessoas deixam. Lá em casa, todos vivem no lixo. Posso até encontrar brinquedos e roupas num dia só. Às vezes dá vontade de chorar, porque o que eu queria mesmo era uma roupa nova. Então, assim, são depoimentos que a gente fica analisando, né? É o que eu sempre falo para vocês. Vocês têm oportunidade, né, de estar estudando uma escola particular. Tem os pais de vocês que sempre estão interessados. Então, assim, valorizem essa parte aí, porque a realidade das crianças, né, que vivem mesmo na linha da pobreza, é muito difícil. Só que existe uma diferença entre o depoimento do João e da Lia, né? Porque João cuida dos irmãos, para a mãe também poder trabalhar. E a Lia, ela e a família vivem no lixão. Então, assim, são duas realidades diferentes, de vertentes diferentes, mas que apresentam o mesmo problema socioeconômico, que é a exploração infantil. O que que vem a ser isso? É você explorar o trabalho de uma criança, né? Isso não está certo, isso não é justo e isso não se faz, né? Mas é aquela coisa, né? Eu acho, na minha opinião, que deveria legalizar o trabalho a partir dos 16 anos, 15 anos, fazer mais programas de menor aprendiz, para que venha a ser tirada essas crianças dessa situação, que os empresários possam investir em contratar para trabalhar, mas não explorar. Que aí, porque a partir do momento que vai ter uma lei que vai dar as diretrizes para essas pessoas contratarem menores de idade para trabalhar, ali não vai haver mais exploração. Ele vai ter hora para entrar, vai ter hora para sair, vai ter um salário, né? Vai estipular um salário, igual a gente tem um salário mínimo que o trabalhador ganha por trabalhar tantas horas e, assim, obrigar aquela criança a estudar. Se você não estiver na escola, você não vai fazer parte do programa.
menor aprendiz. Já existe menor aprendiz, mas às vezes para uma outra idade, talvez se legalizasse, ficaria até melhor. Para essas crianças aí seria melhor, tá? Então, ó, vamos aí para a página 31, tá? A gente vai falar aí do trabalho infantil, né? Que o trabalho infantil é ilegal, como eu já falei. Durante a escravidão, as crianças negras escravizadas faziam os seguintes trabalhos. Os meninos, eles tinham essas seguintes tarefas: guiar cegos, levar o lixo à rua, levar recados, amolar facas, buscar latas de água, cuidar dos cavalos. As meninas, ajudar na cozinha, costurar, lavar pratos, cuidar da limpeza da casa, varrer o quintal, descascar verduras, ajudar mesmo cada um com suas funções, né? Atualmente existe um documento chamado Declaração dos Direitos da Criança, tá? Em que se conhecem muitos direitos, né? E reconhecem vários direitos e necessidades dela. Nele, diz-se que a criança tem direito à educação, à moradia, ao lazer e aos serviços médicos. Então, ela tem direito a uma escola, a uma casa, a se divertir e também tem direito a ser assistida, né, por um médico. Ela tem direito à saúde. Não pode ser explorada em trabalhos que prejudiquem sua educação, seu desenvolvimento, sua saúde mental e moral. Então, dependendo do trabalho, né, a criança não pode estar exercendo. Uma criança de 10 anos, 11 anos, não pode cuidar de uma criança de 6, 7, 8 anos. Isso está errado, né? Porque é uma criança cuidando de outra criança. Então, qualquer coisa que venha acontecer, vai surgir um problema, né? Então, vamos lá. Não pode ser discriminada pela cor de pele ou pelo tipo de cabelo. Então, o mundo é colorido, não tem nada a ver, cada um seu cabelo, cada um se mexe o seu cabelo, né? Cada um, cabelo liso, cabelo cacheado, cabelo enrolado. A gente usa o cabelo do jeito que a gente quiser, né? A gente que paga o shampoo, absurdo isso. Isso não deveria nem estar escrito, né, gente? Isso aí é simancol. A pessoa não discriminar a pessoa pela cor e pelo tipo de cabelo, isso não é nem uma coisa que deveria estar no papel. Isso aí é ser humano, né? Então, ó, tem que ser amada e compreendida. Amada, com certeza. Compreendida também. Em determinadas situações, tá? Quando vocês não querem fazer atividade porque estão com preguiça, a gente não tem que compreender vocês, não. A gente tem que falar, reclamar para vocês fazerem atividade. Toda criança tem direito garantido de ser criança, de poder brincar, estudar. Concordo plenamente. Todos precisam preocupar-se em protegê-la da exploração. Então, assim, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Se vê, tem que procurar as autoridades para estar falando sobre isso, porque isso não é justo. Pode não parecer, mas hoje a situação está mudando aos poucos. Veja essa reportagem, né? Número de crianças extremamente pobres que trabalham volta a cair. O que acontece? O governo lançou um programa chamado Bolsa Família, né? Esse programa, ele oferece ajuda de custo para os responsáveis das crianças, né? Para eles poderem ganhar um valor de cada filho. Só que eles fazem o quê? Eles obrigam a mãe, o pai, o responsável, a manter a criança na escola. E também tem que levar para fazer puericultura no posto. O que é a puericultura? Fazer pesagem, entre outras coisas. Então, isso, para mim, também ajuda a diminuir, né, as crianças que estão fora da escola e as crianças que estão assim, numa pobreza extrema, que não tem o que comer, entre outras coisas. Eu acho que isso daí também ajudou bastante, né? Mas eu acho que a consciência humana também vem entendendo esse papel, né, da criança na sociedade e o que ela representa. Porque a gente tem que entender que as crianças são o futuro da nação. Vocês são os próximos professores, médicos, enfermeiras, doutores, motoristas de ônibus,
famosos, cantores, né? Espero que alguém aí seja jogador de futebol para me levar no Maracanã, fazer uma blusa com meu nome, botar tia Mariana, te amo, vou gostar. Entenderam? Então, assim, pensem nisso, tá? E leiam um texto da página 31. Agora, gente, ainda falando sobre esse assunto, a gente vai falar Brasil, África de todos, tá? Essa daí tá na página 24, então eu era para ter colocado antes, mas não tem problema. É um assunto dentro do outro, tá? É um assunto dentro do outro, não tem problema nenhum, tá? A gente falou da chegada dos africanos, o porquê, né, deles terem sido escravizados. Então, na página 24, a gente vai falar do Brasil, África de todos, né? Vamos lá. A África é um continente muito grande que está dividido em vários países. Cada país tem seus povos com costumes e línguas diferentes. É como se fosse aqui no Brasil, né? A gente vai lá no Nordeste e vê que a cultura do Nordeste é completamente, né, diferente da nossa. A gente tem uma maneira de agir, de falar completamente diferente. Então, pessoal, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles encontraram os indígenas, né? Eles queriam fazer as plantações, queriam fazer as coisas aqui no Brasil, e os indígenas, por eles conhecerem o território muito bem, eles não conseguiam ser escravizados, porque eles fugiam, pegavam as flechas, jogavam em cima dos portugueses, eles eram rebeldes, eles não aceitavam ser escravizados. Então, vendo essa necessidade de mão de obra, né, os portugueses, né, resolveram ir lá no continente africano e trazer o pessoal para vir trabalhar aqui, que foram os negros, tá? Então, quando eles chegavam aqui no Brasil, eles eram vistos apenas como escravos negros, tá? Eles eram considerados todos iguais, todos eram mercadorias, eles eram vendidos, né, para os senhores de engenho para trabalharem nas lavouras, né? Cada uma dessas raças, branca, indígena e negra, né, foi de grande importância para a formação do povo brasileiro. Cada raça contribuiu com seus costumes, hábitos, vocabulário na construção do Brasil. Então, o Brasil tem uma grande miscigenação, que é essa mistura, né, de raças. Na época da colonização, houve uma mistura de raças, né? Muitos brancos tiveram filho com os indígenas, indígenas com negros, negros com negros, índio com negro, entre outras misturas, tá? Essas misturas de raça não pararam por aí. Vieram para o Brasil alemães, italianos, espanhóis, japoneses, árabes. Japonês está cheio aqui em Itaboraí. A gente adora comer um pastel de flango. Os árabes, judeus, holandeses e outros. Podemos dizer que o povo brasileiro é mistura de culturas diferentes, né? Povos diferentes e necessidades diferentes. Se a gente for dar uma olhada no território brasileiro, você for dar uma estudada melhor em relação às raças, vai ver que lá no Nordeste as pessoas têm uma fisionomia diferente do pessoal lá do Rio Grande do Sul, do pessoal do Nordeste, do pessoal lá do Norte, do Centro-Oeste, né? Cada um tem um jeito diferente de lidar, de agir. Isso é também consequência dessa mistura, porque cada um ficou de uma maneira, ficou de uma forma diferente, né? Isso é consequência dessa mistura. Na página 24, ainda aí eu vou pedir para vocês darem uma lida boa, uma interpretada boa aí nesse mapa, tá? Esse mapa aí tá falando, tá? Tá mostrando o continente africano, o Brasil, e tá dizendo assim, para onde que os escravos que vieram de determinados locais, então, ó, de Guiné e Lagos iam lá para Bahia, né? O pessoal de São Pedro de Luanda, São Paulo de Luanda, é porque não tá dando para enxergar direito mesmo. Da Angola, né? Iam direto para Pernambuco e Rio de Janeiro. O que acontece? Rio de Janeiro e Pernambuco, eles recebiam, né, bastante escravos porque eles tinham umas lavouras bem desenvolvidas. Então, eles recebiam, né,
uma grande quantidade de escravos nessa época. Foi uma época até que se diga, né, um pouquinho complicada, mas graças a Deus já passou, a gente não vive mais escravizando ninguém, isso é muito feio, muito chato. Então, gente, vamos então para a nossa revisão de história. Vou pedir para vocês copiarem no caderno bonitinho, tá? Vou ler, vou explicar, tá? Essa daí é a revisão de história. Essa revisão só vou corrigir na segunda-feira, tá? Vou mandar a correção para vocês direitinho. Hoje vocês notaram que a data do simulado, né? Agora vai ser no dia 15, então fiquem atentos, não é mais na segunda, é no dia 15. Então, na segunda-feira tem mais revisão, que eu sou dessas. Vou botar vocês para fazerem revisão, 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 até revisarem. Então, ó, vamos lá. Número 1. Os portugueses, ao colonizar o Brasil, passaram por dificuldades em relação à mão de obra para suas lavouras. Sobre esse período, responda: gente, incrível que pareça, eles passaram dificuldade porque eles não tinham quem trabalhasse, né, nessas plantações de açúcar. Depois eles começaram a plantar café, entre outras coisas. Então, ó, letra A, quem veio trabalhar nas lavouras? Olha, quem errasse aqui, ó Jesus. Então, vamos lá. Letra B. De qual continente esses trabalhadores vieram? Ah, eles vieram da Europa? Eles vieram da Ásia, da África, Oceania, América do Norte, América do Sul, América Central? Vocês vão colocar aí? Eu acho que vocês vão errar essa, hein? Não sei. Não, acho que todos vão acertar, porque essa está muito fácil. Então, letra C. O que eram navios negreiros? Ah, eram navios, né, que levavam comida para os escravos. Eram navios que navegavam pela Baía Negreira. Eu não sei essa, não. Não, brincadeira, eu sei, mas tô brincando. Em quais estados brasileiros esses navios desembarcavam para vender escravos? Eu quero que vocês vejam esse no mapa, tá? No mapa da página. Vou lá olhar aqui agora. Pra vocês não ficarem falando que eu não falei a página. Vou falar agora. Número da página. Página 24. Tá nesse mapa aí do número 1. Essa dica é valiosa, hein, gente? São 3 estados, tá? Os principais. Então, aí vocês coloquem aí, tá? Os estados que eles eram vendidos. É triste, né, falar que o ser humano era vendido para outro. Isso é muito complicado. Então, fiquem atentos às revisões. Façam as revisões. Não deixem para depois. Enviem as dúvidas, né? Vamos conversar. Vamos começar a nos entender, colocar aí as dúvidas em caixa para a gente poder estar resolvendo, para no dia da avaliação vocês não estarem sentindo assim inseguros na hora de fazer o simulado. Fiquem tranquilos, mesmo sendo 25 questões, são questões de múltipla escolha, igual foi a prova, né? A prova de vocês do primeiro bimestre. Então, assim, o simulado também vai ser bem tranquilo, bem interessante. Façam com calma, não precisa de pressa para fazer, vocês vão conseguir fazer muito, muito rápido. Vai ser uma coisa que vocês vão tirar de letra, estudando as revisões, lembrando assim os conteúdos que a gente já estudou. Vocês vão conseguir fazer rápido. Eu acho que eu vou passando 8 horas, eu acho que 9h30, 10 horas, todo mundo já vai ter mandado o ok para mim, falando que já terminou, eu vou corrigir, né? E vai ser bem tranquilo, tá? Então, gente, essa semana vocês copiaram bastante coisa, né? Copiaram bastante revisões, coisas diferentes que a gente fez. Então, assim, fiquem atentos mesmo no grupo, que sempre vai ter uma novidade, alguma coisa em relação mesmo ao simulado, tá? Semana que vem, na segunda e na terça-feira, a gente vai continuar a nossa revisão. Eu vou dividir a revisão, né? Segunda-feira eu devo dar português e matemática. Aí na terça eu vou dar revisão. É assim, vou continuar a revisão. Vou dar 2 revisões num dia, no outro eu dou mais outra, e vou dando revisão, e reviso. E vocês ficam, né? Vão copiar um pouquinho, que é bom, para exercitar os músculos das mãos para não atrofiar.
porque fiquei em casa sem copiar dever, sem a minha presença para copiar o dever, porque na escola eu passava bastante dever no quadro. Aqui agora vocês fazem bastante exercícios, mas não é igual na escola. Vocês sabem que vocês fazem bastante exercício de cópia do quadro. Então agora a gente vai começar a fazer bastante exercício de cópia. Então agora a gente vai ir para a letrinha E. Como os negros eram tratados? Os negros eram tratados muito bem. Os senhores de engenho compravam frutas, legumes, entre outras coisas para eles poderem se alimentar. Será que isso que eu estou falando é verdade? Será que os negros eram realmente tratados bem? Então, vocês vão lá no texto, vão dar uma lida, né? E vão chegar aí à mesma conclusão que eu cheguei em relação a isso. Período da escravidão, acho que foi o período mais triste da história do Brasil, porque maltratou muito os negros. Muito difícil, né? Pensar numa coisa dessa. Para mim é muito difícil pensar numa coisa dessa. Maldade, né? Então, ó, número 2. Como podemos combater a exploração infantil? Quais são as ações? Né? Seja do governo, seja nossas ações mesmo, que o que a gente pode fazer para estar combatendo essa exploração infantil? Como? Como que a gente pode combater? Então vocês vão falar aí para mim. Qual o meio de combater? Citem para mim 2 exemplos, 2 ou 3 exemplos, tá? Vocês podem citar 2, 3 exemplos se vocês quiserem. Então, pessoal, citem para mim exemplos de formas de combate da exploração infantil. Será que se a gente criasse uma lei, né, para o trabalho de crianças, para uma criança ajudar no mercado, fazendo alguma coisa, limpando a prateleira, alguma coisa, será que não melhoraria se houvesse uma lei que direcionasse o trabalho, né? Porque essa criança vai trabalhar na rua sem nada, às vezes um comerciante poderia oferecer uma vaga ali para ela varrer, fazer alguma coisa e ganhar um dinheiro que seria digno, seria tabelado, né? E obrigaria aquela criança ali a estudar. Se você não estudar, não tiver boas notas, você não pode continuar no emprego. Seria uma saída também. Então a gente tem vários aspectos. Vamos lá. 3. Dê direitos e deveres de toda criança. Primeiro você vai listar aí. Divide aí e coloca quais são os direitos da criança. A criança também tem dever, gente? Pra mim tem, tá? A criança tem que ser educada com as outras pessoas. A criança tem que se interessar pelos estudos. Tem que se dedicar, tem que respeitar os pais, os mais velhos, né? E quais são os direitos? Estudar, ter um lar. Vamos lá, mais outra coisa. Ser amado, respeitado, né? Merece ser cuidado, ter os cuidados de um adulto. Número 4, né? Pesquisa e escreva o que é ECA. Eu não vou falar muito, porque senão eu vou acabar dando a resposta para vocês, tá? Então vocês vão pesquisar e vão escrever o que é o ECA. ECA não é a expressão ECA não, tá, gente? ECA é uma coisa muito importante, tá? Que direciona, né, leis em relação a direitos e deveres de todas as crianças. Então aí vocês vão ter, né, uma noção, né, vão entrar na internet para pesquisar, porque o trabalho de pesquisa é muito importante nessa parte aí. É muito importante, né, nessa parte aí, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus. Alinhem os estudos à responsabilidade. É responsabilidade de vocês, né? Estudarem, se comportarem, fazer as atividades direitinho. Tia Mariana espera que vocês estejam fazendo as atividades todas em dia, para depois não ficar nada atrasado, tudo muito bonitinho. Caprichem na letra, copiem devagar. Eu tenho visto, né, alguns cadernos e tenho visto que as letras estão muito caprichadas, né? Não estão igual
escrita do povo antigo, não. Não estão igual pinturas rupestres. Então, eu tô gostando da letra de vocês. Espero que vocês se dediquem, estudem, tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau, tchau.